Olá, preciosa! Hoje eu quero conversar com você através desse vídeo sobre uma mentira que muitas mulheres acreditam durante anos. E essa mentira é o que exatamente tem impedido muitas mulheres de emagrecerem e conquistarem a saúde, o corpo, a vida, a autoestima que elas anelam ter. Uma mentira que por muito tempo eu também acreditei. A mentira de que o problema é a falta de força de vontade. Talvez você já tenha dito frases como estas, tipo assim: eu não tenho disciplina, eu não consigo resistir, eu sempre estrago tudo, eu começo na segunda e desisto na quarta, isso não é para mim, eu não tenho ânimo, eu não tenho força. E aos poucos, você vai acreditando que existe alguma coisa de errado com você. Você olha para as outras mulheres e pensa assim: por que elas conseguem e eu não? Exatamente os mesmos pensamentos que eu já tive durante muitos anos. Mas hoje eu quero que você olhe para isso de uma maneira completamente diferente. Porque talvez o problema nunca tenha sido a sua força de vontade. Presta bastante atenção nesse vídeo, porque eu vou explicar para você exatamente como eu era e o que eu fiz para mudar completamente a minha vida, e o meu corpo foi o resultado dessa transformação. Na verdade, talvez você esteja lutando contra o inimigo errado. Pensa comigo o seguinte: se acontece isso com você, né? Você almoça, fica satisfeita, aí nem sente fome. Mas basta pensar na frente da cozinha, pensar num doce, pensar num chocolate, que vem aquele desejo. Ou talvez você até sente o cheiro daquele pão, né? Que de repente aparece aquela vontade ainda maior, uma vontade enorme de comer. E aí você pensa: meu Deus, eu acabei de almoçar. Como que isso pode acontecer comigo? Será que é fome? Na maioria das vezes eu te digo que não. Na verdade é um impulso. Presta atenção que eu vou te explicar direitinho. Existe uma diferença muito grande entre fome e o impulso alimentar. A fome, ela vai surgindo aos poucos. O impulso aparece de repente. Ele chega quase como uma ordem: come, vai, é só hoje, é só um pedacinho, é só dessa vez. Percebe? É quando é quase que automático. Na hora que você vai ver, você já está comendo, na hora que você vai ver, já foi. E é justamente aí que muitas mulheres entram em um ciclo que parece não ter fim. Elas comem, depois sentem culpa, prometem que nunca mais vão fazer aquilo. No outro dia acontece tudo de novo. E aí começam a acreditar que são fracas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: será que você é mesmo fraca? Ou será que você repetiu um comportamento tantas vezes que ele acabou virando um hábito na sua vida? Porque o nosso cérebro, ele é muito inteligente, ele é extraordinário e ele aprende tudo. Presta atenção para você entender. Quando você repete uma atitude várias vezes, o cérebro cria como se fosse um caminho. É como se ele dissesse assim: eu já conheço esse caminho. E quanto mais esse caminho é usado, mais fácil fica para percorrê-lo novamente. Aí você pensa comigo: se durante anos, toda vez que você ficou ansiosa, você comeu, o que seu cérebro aprendeu? O que você acha? Ele aprendeu que ansiedade significa praticamente fazer você comer. Se toda vez que você ficou triste, você comeu, o seu cérebro começou a ligar, fazer um caminho, tá? Ligando tristeza com comida. Se toda vez que você comemorou alguma coisa, assim como nós, né, os brasileiros fazemos muito, né? Qualquer comemoração tem que ter comida. O seu cérebro aprendeu isso. Então você percebe que o problema não começa na comida. O problema, na verdade, começa na associação que foi criada dentro da nossa mente. Entende?
E eu acho isso até muito interessante, porque a palavra de Deus já nos ensina algo muito antes da ciência descobrir tantas coisas sobre o cérebro. A Bíblia fala sobre a renovação da mente. Eu amo essa palavra. Renovação da sua mente. E ela não fala isso à toa, porque na verdade Deus sabe que uma vida transformada começa através de uma mente transformada. Escreva isso, anote isso. Uma vida transformada começa por uma mente transformada. Por isso que antes de mudar os nossos hábitos, a palavra de Deus, e realmente é assim que funciona, nos ensina que é necessário nós primeiro mudarmos a maneira como nós pensamos. E talvez seja exatamente isso que está faltando para muitas mulheres. Elas querem mudar apenas o prato, é mais uma dieta, é mais um cardápio, é mais um ensino sobre alimentação, mas nunca mudam a mente. É como eu falei, é mais uma dieta, faz dieta, conta caloria, corta alimento. Ai, nunca mais vou comer açúcar, nunca mais vou comer carboidrato, nunca mais vou comer glúten. Mas você percebe que na maioria das vezes, as mulheres continuam acreditando nessas mesmas mentiras. E aí entra, né? Aí vem aquela palavra que às vezes você mesma fica falando para você. Eu nunca vou conseguir, eu nasci assim, eu sempre estrago tudo. Percebe esse ciclo mais uma vez? E sabe o que acontece? Esse comportamento volta, porque a mente continua a mesma. E é por isso que eu digo que você nunca mais tem que falar isso para você. Eu não tenho força de vontade, porque não é só isso. Você tem força de vontade. Inclusive, você está aqui até agora, ouvindo, procurando conhecimento, procurando ajuda. Então, eu quero convidar você a trocar essa frase de eu não tenho força de vontade, eu não tenho vergonha na cara, por outra. Você vai se perguntar a partir de agora o seguinte: o que está alimentando esse hábito? Tá? Porque lembra que é um hábito que você criou, é um hábito que no decorrer dos anos você foi sustentando, alimentando e agora o seu cérebro se acostumou. Então a gente precisa mudar a pergunta, né? A frase. Você vai começar a se perguntar: o que está alimentando este hábito em mim? Porque essa pergunta muda tudo, acredite no que eu estou te dizendo. Talvez o que alimenta esse hábito seja ansiedade. Talvez seja solidão, talvez seja o estresse, o cansaço. Talvez seja uma rotina tão pesada que a comida virou o único momento de prazer do seu dia. Enquanto você tentar resolver isso apenas fazendo mais uma dieta, você vai continuar arrancando as folhas, mas nunca tratando a raiz. Eu sempre digo isso para minhas meninas. Que não adianta a gente olhar para uma árvore e falar: eu não estou gostando do fruto que ela está dando fruto estragado, arrancando as folhas. Tem que tratar a raiz. E é por isso que tantas mulheres às vezes até emagrecem e depois voltam a engordar, porque elas mudam o cardápio, mas não mudam o que acontece dentro delas. Entende isso? Porque eu sei exatamente como é isso. Eu vivi essa luta durante muito tempo e hoje eu percebo como eu estava enganada, como que o sistema me enganou. Eu sei o que é prometer que dessa vez vai ser diferente e depois sentir culpa. Eu sei o que é olhar para o espelho e pensar que nunca vai conseguir. Mas deixa eu te contar uma coisa que mudou minha vida. Os hábitos podem ser reaprendidos. Guarda isso. Os hábitos podem ser reaprendidos. Assim como o cérebro aprendeu um caminho durante anos, ele também pode aprender um novo caminho. Só que isso não acontece de um dia para o outro. Acontece decisão após decisão, escolha após escolha, um passo de cada vez. E como cristã, eu acredito que existe algo ainda mais poderoso. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele não promete apenas mudar o nosso corpo, Ele promete renovar a nossa mente.
E quando a mente começa a ser renovada através do Senhor, as escolhas também começam a mudar. E talvez hoje você ainda sinta esse impulso alimentar, sabe? De quando vai ver já comeu, quando vai ver já foi. Mas você, a partir de agora, já não precisa obedecer a ele. Porque existe uma diferença enorme entre sentir vontade e ser dominada por ela. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é também o domínio próprio. Olha que coisa linda. E não é um peso, não é uma cobrança, é um fruto. E fruto cresce, amadurece. Eu sempre digo isso, ninguém planta uma semente hoje e amanhã já está colhendo uma árvore. Existe um processo. Então tenha paciência com o seu processo. Não desista porque você caiu uma vez. Não desista porque teve um dia difícil. Não desista porque você comeu um doce. Eu quero te convidar agora a se levantar. Levante-se, recomece e continue caminhando. Foi assim na minha vida. Eu precisei me levantar várias vezes. Eu precisei recomeçar várias vezes. Mas eu entendi que eu podia recomeçar. Eu podia continuar caminhando. Porque, na verdade, Deus não terminou a obra que Ele começou. E, antes de continuar, eu quero te fazer um pedido agora. Se esse vídeo está falando ao seu coração, clique no botão curtir. Dá uma olhadinha embaixo, tem um joinha. Clica nesse joinha. Isso ajuda o YouTube a entregar esta mensagem para outras mulheres que também estão sofrendo, que precisam. Compartilhe esse vídeo, envia no seu grupo, para suas amigas. Pode ser que nesse exato momento exista uma mulher se culpando, achando que o problema dela é falta de vergonha na cara, quando na verdade ela só precisa entender o que está acontecendo e descobrir que existe esperança. E eu quero também deixar um convite muito especial. Se você deseja caminhar ao lado de mulheres que estão buscando essa transformação física, emocional e espiritual, assim como você, entre para o nosso grupo Emagrecimento Cristão. Ele é totalmente gratuito, tá? E o link está na descrição. E eu também vou deixar no primeiro comentário fixado. E tem também, mais uma oferta para você. Se você sente que chegou o momento de viver uma transformação mais profunda, conheça também a mentoria Emagrecimento Cristão. Lá eu acompanho mulheres, posso acompanhar você também, que entende que a luta contra o peso não é apenas física. Na verdade, a mentoria Emagrecimento Cristão, ela vai gerar em você uma transformação que é de dentro para fora. E eu vou caminhar com você durante esse processo. E aí, terminando aqui a nossa meditação de hoje, eu quero terminar deixando uma verdade no seu coração. Você não é o seu passado. Você não é um número na balança. Você não é as tentativas que deram errado. Você é filha amada de Deus. E em Cristo você pode construir novos hábitos, você pode renovar a sua mente, você pode desenvolver o domínio próprio, você pode viver em liberdade. E talvez o seu emagrecimento comece muito antes de perder peso, sabia? Talvez ele comece no momento em que você decide acreditar que Deus pode transformar a sua mente e o seu coração. E se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários. Hoje eu decidi renovar a minha mente. Eu vou ler seu comentário, vou orar por você e que Deus abençoe grandemente a sua vida. E não se esqueça, se você precisa de um acompanhamento mais de perto, estar junto com mulheres que vão compartilhar com você as suas vivências, as vitórias, se é disso que você precisa, eu quero e posso te ajudar. Então, você pode entrar na mentoria. Assim que você clica, você já recebe as aulas que você tem acesso durante um ano, aulas que vão transformar completamente a sua vida. Você vai receber ferramentas que vão mudar a sua mente, vão transformar você de dentro para fora. Ferramentas que vão criar novos caminhos. E assim você terá novos hábitos e novos resultados. A mentoria Emagrecimento Cristão é o que você precisa para emagrecer. Pode ter certeza disso. Então, mais uma vez, que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no seu coração.